É difícil você não conhecer o Timba, ou o José Amâncio, como eu conheci. O Timba era um torcedor do CSA que, onde chegava, se destacava pela sua voz estridente, pela sua voz rouca, pelos cabelos muitas vezes despenteados, camisa ou todas as vestimentas do CSA e por aquela voz inconfundível, rasgada, seja falando do CSA ou seja falando com quem ele estava se dirigindo. Timba era um torcedor raiz do CSA. Você pode dizer raiz, mas você também pode dizer da velha guarda. Era um torcedor de projeção, mas de amor pelo clube, que viveu o tempo inteiro em função dessa paixão pelo CSA. O Timba sempre foi torcedor azulino, mas ganhou uma projeção maior com aquela coisa da superstição, da história do ovo azul, na época do presidente Euclides Melo. E eu conheci o Timba como repórter da Gazeta cobrindo o esporte amador. E como esporte amador, você tinha muito contato com donos de times. O cara queria uma notinha do time dele lá na Gazeta, na resenha da Rádio Gazeta. E eu fiz diversos amigos nesse sentido, né? Galera dos campos ali do Dick Estrada, do Charlie Brown, enfim. E o Timba foi um desses caras, com o seu famoso time chamado Máquina Preta. E era uma máquina porque ele reunia, às vezes, peladeiros, mas muitas vezes também ex-jogadores, ou até jogadores em atividade na época de férias, que tinham uma gratidão pelo Timba, principalmente jogadores ligados ao CSA, mas também jogadores ligados ao CRB. O Timba não distinguia a questão do boleiro, né? E eu cheguei a fazer uma partida com a camisa do Máquina Preta, tenho isso no meu currículo. Foi num jogo de festa, reinauguração dos refletores lá do Mutange, e eu joguei um tempo, mais um pedacinho, no time do Máquina Preta contra um time da imprensa. E o Timba ficar naquela gritaria do lado de fora do campo, aquela festa que ele fazia, e tinha muita alegria, muito orgulho do time da Máquina Preta. E quem falasse do Máquina Preta se tornava um parceiro, um amigo do seu Amâncio. O timbre era muito espontâneo. E em determinado momento, eu já o conhecia e já tinha essa relação de divulgar o Máquina Preta e sempre falar sobre o Timba e tudo mais. E eu estou na praia de Ponta Verde, acho que fazendo um torneio de basquete de praia, e de repente surge o Timba, daquele mesmo jeito, né? Espalhafatoso, com aquela voz, com aquela coisa. E ele simplesmente grita no meio do calçadão da Ponta Verde, Alberto Oliveira, e se ajoelha aos meus pés, como se estivesse fazendo uma referência, né? Uma reverência. Se baixou assim. Não me pare com isso, pelo amor de Jesus.
Mas era o jeito dele, né? Um jeito de um torcedor apaixonado, de um torcedor hum, que não é um torcedor dessa nova geração, torcedor de rede social, que tudo que faz está com o celularzinho aqui, que está apontando a câmera e está fazendo vídeo. Não, era um torcedor raiz do CSA. A gente eu já vi o Timba chorar com derrotas do CSA. O Timba comprou um carro e o carro dele era azul, porque ele não queria outra cor que não fosse a cor do clube dele. Na casa tem bandeira do CSA. Eu tive pela primeira vez na casa do Timba, ainda no bairro, ali na Gruta do Padre, descendo ali para o Bom Parto, tinha familiares ali no Bom Parto, logo no comecinho, ali entre a igreja, e acabei conhecendo o Timba nessas circunstâncias. Então, é uma pancada, assim, quando você conviveu recentemente. Ele esteve, não comigo, mas esteve na CBN, lá na pista atlética do estado de Pelé, ainda falou com o Thiago, outro dia estava falando com o Severo, enfim, vai fazer muita falta, porque torcedores como nós acompanhamos, Timba, Seu Ferreira, José Emílio, Dona Obede, Enaura, enfim, tantos torcedores assim, mais, eu diria folclóricos, mais apaixonados pelos seus clubes, e a gente no futebol se relaciona com essas pessoas. Então que o Timba possa ter descansado em paz. Um acidente que parecia simples, mas que o fato da idade, de ter batido a cabeça ao ônibus, tocar na bicicleta, ele cair, né, e bater a cabeça, enfim. Lutou, mas não conseguiu resistir, estava em coma, um coma induzido, depois um coma profundo, e aí acaba não resistindo, e nas primeiras horas da manhã de hoje foi informado a família foi chamada ao hospital para informar, confirmar a morte do Timba. Eu sou um cara bem emotivo com algumas situações. Quem me acompanha aqui já viu, né, sobre perdas de amigos, de amigas, pessoas, animais. eh, e você está falando da morte do Timba com um sorriso no rosto. O Timba não podia ser diferente, né? O Timba tinha essa alegria, contagiava onde ele chegava com as coisas dele. Se ele gostava de alguém, ele gostava realmente. Se ele não gostava, ele também não gostava e dizia isso. E ficava chateado, e se estava chateado, dizia isso. E se não estava, se gostava, ele defendia, ele falava, ele era prestativo. Então, que possa descansar em paz com as alegrias que ele trouxe, o amor que ele demonstrou pelo Clube do Coração, e ser amigos dos amigos, principalmente das pessoas que lhe tratavam bem ou que tinham uma boa relação com ele.
os colegas de Máquina Preta que jogavam, eu não diria nem os jogadores assim que passavam pela Máquina Preta, que aceitavam um convite ou deviam um favor ao Timba ou qualquer coisa desse tipo, não. Aqueles que estavam no dia a dia do Máquina Preta, nos finais de semana, jogando, vencendo partidas, criando a fama do Máquina Preta. Por isso que a gente fala do Timba sorrindo, porque era assim que ele era, não é? Espontâneo, sincero, direto, espalhafatoso. E é essa lembrança que a gente fica do Timba como um torcedor símbolo do CSA. Foram dias de homenagem hoje, com um minuto de silêncio no jogo do time do coração dele, distante, mas do time do coração dele. E acho que homenagens muito bem colocadas, prestadas pelo CSA, que deve, inclusive, tenho certeza que aqui em Maceió, no próximo jogo do CSA, deveremos ter alguma homenagem especial a essa personalidade do futebol alagoano que nos deixou no dia de hoje. Vá em paz, descanse, porque você viveu intensamente família, amigos e o seu CSA. Sem dúvida nenhuma, tudo isso marcou a trajetória de José Amâncio, conhecido popularmente na roda da malandragem como Timba, torcedor do CSA, o cara que levou para o CSA o ovo azul e que se dizia que o CSA não perdia jogos clássicos quando o Timba conseguia e levava o ovo azul lá para o Mutante.